O assunto de hoje é refração da luz. É um fenômeno estudado pela ótica geométrica e basicamente ele permite, por exemplo, que você de dentro da água observe o ambiente exterior a ela. Então, olha só, uma foto de Olimpíada, veja bem, a luz atravessa o domo desse local aqui onde ocorre a competição, depois atravessa a água e chega até a câmera que estava embaixo d'água. Consequentemente, essa câmera também consegue filmar o atleta nadando e filmar o que está fora da água devido à refração da luz. Então, a refração da luz tenta explicar esse fenômeno. A luz atravessando a superfície que separa dois meios e permitindo, por exemplo, que você enxergue o que tem dentro d'água. Ou você, situado dentro d'água, enxergue o que tem fora da água. Para entender a refração da luz, é importante lembrar que a luz branca é uma luz policromática, formada por uma infinidade de radiações monocromáticas. Então, várias cores misturadas formam a luz branca que nós enxergamos, por exemplo, do Sol, ou de uma lâmpada incandescente, ou de uma lâmpada fluorescente. Essa luz branca que nós enxergamos, que permite que nós possamos enxergar todas essas cores visíveis aqui, é o objeto de estudo da refração. Por exemplo, a luz branca ela pode ser, através da refração, decomposta em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cada uma dessas radiações sofrerá um desvio devido à refração diferente em cada meio material em estudo. Isso aqui, pessoal, nós vamos estudar com mais cuidado no futuro, tá? Hoje é só para você lembrar, a luz branca pode ser decomposta nessas cores visíveis ao ser humano e todas elas sofrem refração num determinado meio. Refração da luz. Então, de maneira geral, como você pode definir a refração? Ela é a passagem da luz de um meio ao outro, envolvendo mudança na velocidade de propagação da luz. Então aqui você tem algumas fotos verdadeiras desse fenômeno na prática. Por exemplo, quando você coloca um canudinho, né, na água, você consegue enxergar isso aqui. Essa ideia mais ou menos assim de parece que o canudinho está quebrado, né? Isso aqui é um efeito da refração da luz. A imagem que sai lá da água e chega até os nossos olhos vem desse jeito aqui devido ao fenômeno da refração. Aqui já é uma foto mais de laboratório. No laboratório do nosso colégio, nós já fizemos isso aqui várias vezes, não com a turma de vocês, outras turmas, em outros anos letivos. Um laser atinge a superfície que separa, por exemplo, o ar da água, toca essa superfície e altera a sua direção de propagação. Observem bem, o laser vem, sofre uma alteração na direção. Consequentemente, haverá também uma alteração na velocidade de propagação dessa luz dentro desse meio. Então aqui fora a luz tem uma direção e uma velocidade. Dentro do líquido tem outra direção com outra velocidade diferente. Aqui também mais uma foto de laboratório. Um raio de luz toca a superfície que separa dois meios, por exemplo, o ar de um outro meio qualquer, pode ser até um líquido de novo. Uma parte dessa luz sofre reflexão. Esse fenômeno que ocorre aqui em cima já foi estudado anteriormente, é a reflexão da luz. O fenômeno que ocorre aqui dentro, bateu e entrou, isso aqui é a refração. O desvio da luz ao tocar a superfície que separa dois meios. A luz se propaga no meio, toca essa superfície e desvia. Então essa foto é muito boa. Por quê? Porque ela mostra a reflexão ocorrendo e também a refração acontecendo. Detalhe importante, nesse ponto tem também absorção da luz, que não dá para enxergar. Então uma parcela da energia luminosa incidente, ela é absorvida por esse meio. Portanto, esse raio de luz tem uma parcela refletida, uma parcela dele refratada e alguma coisa da energia dele absorvida aqui, ó, no ponto onde ele toca esse meio. Para começar a estudar a refração, precisamos definir algo chamado índice de refração absoluto. Esse índice de refração é um número
É uma grandeza adimensional, é um número puro sem unidade. Por definição, esse índice é a divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em estudo. Por exemplo, se o meio for o ar, a velocidade da luz no vácuo e no ar, ela é quase igual, portanto essa divisão dá 1. Agora, se esse meio em estudo for a água, olha só, a velocidade da luz na água, ela já não é tão grande como no vácuo. A divisão entre C e V dará um número maior do que 1. O que significa isso? Olhando friamente, significa o seguinte. Quando esse número aqui, por exemplo, da água 1,33, na prática significa que a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água dá essa resposta aqui, dá 1,33. Para o vidro, para a glicerina, para o diamante, tem aqui vários exemplos diferentes. Não é para decorar nenhum número disso. Esses números são dados, são fornecidos em prova, ok? E lembrando a você, o índice de refração é adimensional, não possui unidade. Por quê? Porque é a divisão entre duas grandezas de mesma unidade. Na verdade, é entre duas velocidades, né? Então é a mesma grandeza com a mesma unidade. Sai um número puro, por exemplo, para a água 1,33. Para estudar a refração, existem duas leis que tentam explicar esse fenômeno matematicamente e geometricamente. Vou estudar agora com vocês cada uma delas. Primeira lei, o raio incidente, a reta normal, a superfície que separa os dois meios, e o raio refratado estão no mesmo plano, ou seja, essas três retas, reta normal, raio incidente e raio refratado, são coplanares. Isso explica a ideia que é a seguinte, a refração ocorre sem desvio em 3 dimensões. Por exemplo, não existe um desvio para fora desse plano, nem para dentro desse plano. O desvio ocorre apenas no plano que você está estudando. Aqui no caso é no plano da tela de um notebook, né? Onde eu estou usando para gravar esse vídeo. Então esse raio incidente se desvia apenas nesse plano. Ele não sai da tela, nem entra na tela. Então essa lei explica que essas três retas, reta normal, raio incidente e raio refratado, são coplanares. Agora, para você começar a entender bem a refração, presta muita atenção. Essa superfície aqui, ó, ela é muito importante. Essa superfície é a superfície que separa o meio 1, que é o meio do raio incidente, para o meio 2, que é o meio do raio refratado. Raio incidente, meio 1, meio de onde a luz vem. Meio 2, para onde a luz vai após a refração. Segunda lei da refração, lei de Snell-Descartes. Para cada par de meios e para cada luz monocromática que se refrata, é constante o produto do seno do ângulo que o raio forma com a normal e o índice de refração do meio em que o raio se encontra. Então, traduzindo a segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes. N1, índice de refração do meio da luz incidente, vezes o seno do ângulo de incidência, lembrando a você que o ângulo de incidência é sempre medido com a reta normal, não esqueça disso, vai ser igual a N2, que é o índice de refração do meio para onde a luz vai, vezes o ângulo de refração. Então, N1 vezes seno de I vai ser igual a N2 vezes seno de R. Lembre-se, raio incidente, meio 1. Raio refratado, meio 2. I não é igual a R, tá? Por quê? Porque esse é um fenômeno da refração. Esse R, ângulo de refração, depende do meio onde o raio refratado se desloca. Observem bem. Consequências da lei de Snell-Descartes. Se o meio 2 é mais refringente que o meio 1, o raio de luz refratado se aproxima da normal. O que significa mais refringente? Significa maior índice de refração. Então, por exemplo, se o meio 2 tiver um índice de refração maior do que o meio 1, exemplo clássico, tá? Raio de luz vem do ar e entra na água.
Se isso aqui acontecer, o raio de luz refratado se aproxima da reta normal. Observem bem, a direção de propagação dele original era essa. Se não houvesse desvio, o raio de luz continuaria por aqui. Como houve um desvio em um meio mais refringente do que o meio 1, o raio de luz se aproximou da reta normal. No meio 2, nós podemos afirmar, olhando esse desenho, o seguinte: nesse meio 2, a velocidade da luz é menor do que no meio 1. Então, o meio mais refringente, a velocidade da luz é menor e o raio refratado se aproxima da reta normal. Na prática, no dia a dia, isso acontece muito quando o meio 2 é um meio mais denso. Por exemplo, quando a refração ocorre do ar para a água é mais densa que o ar, então esse raio se aproxima da reta normal e dá aquela ilusão que nós temos quando vamos numa piscina, de que o nosso pé está pertinho da superfície. Quando você olha de fora da piscina para dentro da piscina e vê a imagem do seu pé, parece pequeno, né, a distância, parece que o pé está pertinho da superfície. Isso é explicado pelo desvio que aproxima da reta normal o raio incidente. Porém, olha só, quando acontece o contrário, se o meio 2 é menos refringente que o meio 1, se ocorrer a refração, que ela pode também não ocorrer nessa condição, o raio de luz se afasta da normal. Então, por exemplo, olha só, se você tiver um raio de luz se deslocando dentro de um vidro e logo depois ele sai para o ar atmosférico, ele se afasta da reta normal. Olha só, reta normal, superfície que separa os dois meios. Raio incidente, se não houvesse a refração, ele continuaria nessa direção. Como houve refração para o meio menos refringente, ou seja, N2 é menor do que N1, o raio de luz se afastou da reta normal. Esse desenho é bem didático, tá? O raio de luz vinha bem próximo da normal, tocou a superfície que separa os dois meios, a fronteira entre os dois meios, e se afastou da reta normal. Isso pode acontecer, por exemplo, olha só, entre o vidro e o ar atmosférico, ou o raio de luz saindo da água e se deslocando para o ar. Existe um caso de refração bastante particular, digamos assim. É quando o raio incidente é perpendicular à superfície que separa os meios. Então, aqui nesse caso, observem bem, o raio incidente toca a superfície coincidindo com a normal. O que significa isso? O raio incidente é, digamos, perpendicular à superfície que separa esses dois meios. Imagine que aqui pudesse ser, por exemplo, o ar e aqui embaixo a água. Um raio incidente fazendo 90 graus com a superfície, ele não sofre desvio. Ele atravessa, por exemplo, do ar para a água sem desvio. Atenção, tem refração, claro. Quando o raio bate na superfície e atravessa, ocorre a refração. Mas aqui nesse caso particular, quando o ângulo é 90 graus, não há desvio. Tem refração sem desvio. A mesma coisa acontece se você reverter o raio de luz. Se tiver um raio de luz saindo da água, por exemplo, perpendicular à superfície, ele não sofrerá desvio. Isso pode ser observado no laboratório. Um laser montado, por exemplo, no fundo de um aquário, é fácil de fazer isso, no laboratório do nosso colégio a gente consegue fazer. O raio de luz atravessa a superfície da água e vai para o ar, sofrendo refração, mas não sofrendo desvio. Pessoal, para quem está ligado em concurso, PISME, Enem, vestibular, concurso militar, isso aqui é um assunto cobrado, tá? Esse assunto, ele tenta induzir o candidato ao erro, porque as bancas costumam falar assim, presta atenção, nesse caso não temos refração, que é falso. Temos refração, o que não temos é desvio. A refração é caracterizada pela passagem da luz de um meio para o outro. De um meio para outro. Acontecendo isso, tem refração. Mas no caso particular, de ângulo de incidência igual a 0 graus, ou seja, o raio de luz coincide com a reta normal, lembrando a você como o ângulo de incidência é medido com a reta normal.
se o raio de luz coincide com a normal, o ângulo de incidência é zero, o de refração também será zero. O fenômeno da refração vai acontecer, porém não vai acontecer desvio, ok?